maravilhoso, oral mais que abençoado, a dança das jovens abençoado também, glória a Deus. Pregação da Madame, glória a Deus. Come se bebe, bom, os homens levam a fama de comer bastante, mas mulheres, bem, graças a Deus. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã, louvado seja Deus. No 2 Coríntios, capítulo 1, quero continuar a mensagem que eu comecei outro dia. Vou colocar meu alarme aqui, aí eu não me empolgo no horário. Glória a Deus. Celso, versão 2025. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler os 11 versículos para retomarmos o raciocínio, tá bom? Então, 2 Coríntios 1, do 1 ao 11. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e de igual forma os sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé e continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos, sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, que o Senhor nos abençoe, manifeste a tua graça, tenha misericórdia de nós. Espírito Santo, esteja conosco, abençoando, manifestando a tua graça, tocando em nossos corações, nos dando sabedoria, revelando-nos a tua palavra. Nós te amamos, te desejamos e precisamos do Senhor cada vez mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós começamos a falar esse texto da última vez que pregamos e comentamos algumas informações a respeito do porquê Paulo escreve essa segunda carta, aos Coríntios. Nós comentamos que a igreja de Corinto era uma igreja, a cidade de Corinto, aleluia, era uma cidade portuária, ela ficava na Grécia, e por ser uma cidade portuária, tinha uns prostíbulos, algo que é comum até nos dias de hoje, nas cidades que têm porto, que são à beira-mar. Era o caso de Corinto. Mas além disso, nós comentamos
que essa cidade de Corinto tinha um templo da tal da deusa Afrodite. Se eu não me engano, era Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos. Era a mesma senhorinha. E o culto da religião dessa deusa, entre aspas, essa falsa deusa, envolvia sexo. Então há quem diga que tinha pelo menos 1000 prostitutas cultuais que serviam nesse templo. Ou seja, era algo assim terrível. E para o homem mal intencionado e pecador, cultuar essa, entre aspas, deusa era atraente, porque envolvia essa questão de prostituição cultual. E aí nós entendemos alguns porquês Paulo fala sobre alguns assuntos nas suas 2 epístolas. Mas em especial na segunda carta, Paulo começa a fazer uma defesa do seu apostolado. Porque como Paulo ele não fez parte da galera original, ele não constava na lista dos 12 apóstolos originais, alguns tentavam desmerecer o ministério dele. Paulo não pode ser apóstolo, porque ele não fez parte lá dos 12 originais. Dentre outros motivos, então eles tentavam diminuir, destruir o trabalho que Paulo vinha realizando. Um pouco por inveja, um pouco por outros motivos. Então, em especial na segunda carta, dentre outros assuntos, Paulo gasta um tempinho também na primeira, mas fazendo uma defesa do seu chamado. E aí nós comentamos o porquê então ele começa logo o primeiro versículo, deixando bem claro que ele era apóstolo, e que ele era apóstolo pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ou seja, não tem nenhum erro, não tem nenhum engano. Sou apóstolo porque o próprio Jesus, porque o próprio Deus um dia me chamou, me convocou para exercer esse ministério, e Paulo de fato era um bom apóstolo / missionário, glória a Deus. Mas falamos sobre isso, falamos sobre o versículo 2, falamos sobre o versículo 3, onde ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. E hoje eu quero, no versículo 4, onde ele diz assim: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Em especial, irmãos, o apóstolo Paulo, até por ser um doutor da lei, nós sabemos que Paulo, antes da sua conversão, era para a época talvez um dos maiores teólogos da religião judaica. A Bíblia diz que ele foi educado, ensinado aos pés do tal do Gamaliel, que era o cara para aquela época da religião judaica, e Paulo aprendeu, Paulo estudou, ou seja, em relação à lei, a religião judaica, Paulo era muito entendido. Tanto é que antes da sua conversão ele entendia que o cristianismo era uma seita, era um engano, porque um bom judeu, para a época e talvez até hoje, ele não aceitava o cristianismo, não entendia que o Jesus de Nazaré, o filho do José e da Maria, fosse o Messias, fosse o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então ele, por conta disso, como todo teólogo da religião judaica da época, entendia o cristianismo como uma seita, como um engano. E ele não mediu esforços para combater aquilo que ele entendia ser um engano, até que ele converteu, graças a Deus. E por ser um profundo conhecedor da lei judaica, os escritos de Paulo, as suas epístolas, ele sempre ele empenha bastante esforço para deixar bem claro o que era lei e o que era a obra de Cristo. Então, quando nós vemos nas epístolas, em especial nas epístolas de Paulo, quando ele usa a expressão lei, não tem nada a ver com a lei de hoje, porque como ali está a palavra lei em português, a nossa mente geralmente ela é tentada a tentarmos compreender a Bíblia
na cultura de hoje. E o exercício tem que ser o contrário. Nós temos que sempre fazer um exercício para como era naquela época, o porquê que eles estavam falando aquilo que tinha a ver com aquele contexto, para dali extrairmos o ensinamento correto e a lição correta para os dias de hoje. Então, quando ele fala lei, não tem nada a ver com as leis que nós temos hoje. Lei ali tem a ver com a antiga aliança, aquilo que Deus estabelece a partir de Moisés, lá no Pentateuco e por todo o chamado Antigo Testamento. Ou seja, a Bíblia ela tem dois propósitos. Na antiga aliança, Deus estabelece a questão da lei, e nós vamos descobrir em Romanos que a lei foi estabelecida não para curar. As regras, as ordenanças, as diretrizes, aquilo que Deus estabelece para Israel, nunca teve o objetivo de curar o homem, porque o homem por si só é incurável. Não há nada humano que possa curar o homem. Mas se a lei não era para curar, até porque o homem era imperfeito, incapaz de cumprir a lei, por todo o Antigo Testamento não teve um homem, um ser humano que foi capaz de fato obedecer 100% as ordenanças de Deus. Todos falharam, todos fracassaram, uns mais, outros menos. Ou seja, o homem não deu conta de cumprir as regras. Israel como nação não deu conta de cumprir na íntegra as ordenanças de Deus. Israel, que foi escolhido como povo particular de Deus, isso é fato. Deus em sua soberania elegeu o povo de Israel, escolhe a partir de Abraão criar um povo que seria propriedade particular dele, de fato foi, e até hoje, para o entendimento de alguns, para outros não, para o nosso entendimento sim, continua sendo povo eleito e escolhido de Deus até hoje, e Deus deu essas ordenanças, mas Israel nunca deu conta de cumprir. Então alguém pode perguntar, se Deus estabelece uma lei, regras, ordenanças, que ele já sabia, pela sua presciência, que Israel não daria conta de cumprir, por que é que ele estabeleceu? Porque o objetivo da lei, segundo o que diz em Romanos, nunca foi de curar o homem, mas é o contrário. A lei era para mostrar o quanto o homem estava doente. O homem olhava no espelho da lei e via a sua incapacidade de obedecer, e aquilo trazia informação. Está vendo, o homem, ser humano? Você é doente, você é pecador, você é incurável de certa maneira. Então a lei traz a realidade de quanto o ser humano era pecador e de quanto ele estava desgarrado, separado de Deus. E aí vem a nova aliança em Cristo Jesus. Então, se a lei tinha o objetivo de mostrar o quanto o homem é doente, a nova aliança, a obra de Cristo, traz a cura, traz o remédio. Esse sim tem o poder e a capacidade. Agora que a ficha caiu, agora que o homem entendeu que ele é podre, que ele está doente, agora sim vem o remédio, que tem o poder de curar, de restaurar, de religar o homem a Deus. O remédio tem nome, JC, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, sempre que lermos na Bíblia a palavra lei, especialmente no Novo Testamento, é a comparação que está se fazendo em que o que era a antiga aliança, com o objetivo de mostrar o quão sujo o homem era, comparando com o mega ultra sabão que pode lavar o homem, que é o sangue de Jesus, a obra de Jesus. Então Paulo, ele fala muito disso nas suas cartas, e ele fala no 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E ele falou isso em cima do 3. Então no 3 ele disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele está honrando Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele exalta Deus, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Esse Pai maravilhoso,
esse Deus maravilhoso, que é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, ele fala que esse Deus é aquele que nos consola de todas as nossas tribulações. Ou seja, Paulo tinha muita experiência nisso, porque talvez, naquilo que o texto bíblico nos revela, nenhum homem do que está na Bíblia soube passar por tantas tribulações quanto Paulo. E outro dia eu aprendi a diferença de tentação para tribulação. Tentação é algo que vem das trevas, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então a tentação é algo produzido especialmente por Satanás e a sua turminha para tentar nos destruir. O diabo observa os pontos vulneráveis que cada um de nós temos, uns mais, outros menos, e ali as tentações são criadas. Agora a provação vem de Deus. A tentação é Satanás e sua turminha que orquestra, fazendo uso da vulnerabilidade carnal de cada ser humano. Os irmãos já perceberam, só abrindo um gancho nisso, que tem ser humano, os seres humanos, eles são tentados em áreas diferentes. Tem ser humano que ele ignora dinheiro. Não é que ele rasga notas de R$200, mas aquilo não mexe tanto com ele. Mas já tem ser humano que endoida, enlouquece por causa de dinheiro. Daí talvez todas as semanas ou todos os meses, as televisões fazendo reportagens sobre pirâmide financeira. Eu vi essa semana uma reportagem. E olha que já foi alertado, já teve 1000 reportagens. Hoje nós somos muito bem informados que não existe dinheiro fácil. Qualquer proposta que nós vermos prometendo, olha, investe aqui R$1000 que no estalar de dedo você vai lucrar tanto, é tramóia, é rolo, é provavelmente pirâmide financeira, uma hora vai ruir. Mas o ser humano continua caindo. Por quê? Pessoas que geralmente têm como ponto vulnerável essa atração, essa fome exagerada por ganhar dinheiro. Não que ganhar dinheiro seja errado, mas quando isso é em um nível, em um volume esquisito, isso dá ruim e uma hora com certeza causa problema. Mas tem gente que não liga. Fala, tranquilo, estou aqui com o meu 1 milhão na conta, não preciso mais que isso. Então tem pessoas que têm como ponto de atração vulnerabilidade, área financeira, outro é área sexual, mulher, homem, ou seja, o outro é porque quer ficar famoso e aí não vê limites para ganhar um pouco mais de fama. Então o ser humano tem os seus meios de vulnerabilidade. Satanás e sua turminha observa isso por observação e as tentações vêm. Agora a tribulação é diferente. A tribulação é o próprio Deus quem produz como pedagogia. Ou seja, Deus permite ou Ele próprio cria, dependendo do contexto, situações para que nós sejamos educados através daquela tribulação, para que nós cresçamos. Então nós poderíamos dizer que dependendo do contexto, tribulação, que muitas vezes é o próprio Deus quem cria ou permite, é um ato de amor de Deus para educar-nos, para gerar em nós mais crescimento e assim por diante. Paulo diz, o Pai das misericórdias, o Deus maravilhoso, é aquele que nos consola em todas as nossas tribulações. Que nos consola, que nos conforta, que nos ajuda, que nos capacita a enfrentarmos e passarmos por aquela situação. Mas por que Ele faz isso? Por que Ele nos consola em todas as nossas tribulações? Para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. Tem um objetivo do porquê Deus nos consolar em meio às tribulações. Paulo foi muito bem experimentado nisso. O homem que soube, em situações variadas, passar por esses momentos de tribulações, e ele está dizendo que isso acontece para que nós sejamos capacitados e também causarmos consolação naqueles que igualmente passam
por tribulação. Eu fiz aqui a lição de casa, a definição de consolação, porque se está escrito que Ele é o Pai das consolações e que Deus nos consola para que nós sejamos capazes, capacitados de também causarmos consolação, eu busquei uma definição do que é consolação. Consolação é o ato de proporcionar conforto, apoio e alívio a alguém que está passando por um momento difícil, como uma perda, uma tristeza ou uma adversidade. Deus nos dá todo o consolo, Deus nos dá todo o suporte para que enfrentemos as tribulações. Então, o Pai das consolações, em meio às tribulações, Ele nos consola, Ele nos causa conforto, como nós vimos, com o objetivo, para que façamos igual, tenhamos a habilidade e a capacidade de fazermos igual para aqueles que estejam passando. A origem da palavra consolação vem do latim, agora eu vou ficar chique, hein? A origem da palavra consolação vem do latim consolatio, que significa conforto ou apoio. No contexto bíblico, a consolação é frequentemente associada à ação de Deus que conforta e apoia seu povo em momentos de necessidade. Em resumo, a consolação é um ato de amor e compaixão que visa proporcionar conforto, apoio e alívio a alguém que está passando por um momento difícil. Essa é uma das definições do que seria consolação. Irmãos, hoje há uma dificuldade, especialmente nas igrejas que se propõem a serem escravas e fiéis ao texto bíblico. Há uma dificuldade hoje de embutir na cabeça do povo, de cada um de nós, qual o real ensinamento da Bíblia e qual a diferença entre o que a Bíblia de fato ensina e aquilo que nós gostaríamos de ensinar ou daquilo que nós ouvimos. Quando você pega o contexto bíblico, a palavra de Deus, da maneira que está escrito, nós percebemos que o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, o plano F, G, H e etc. de Deus é revelar ao homem o quanto ele é sujo, o quanto ele está distante, desgarrado, separado de Deus, mas que há uma solução para isso. E essa solução é ele atender o convite de Deus no coração dele, arrepender-se dos seus pecados, crendo em Jesus como Cristo, como Deus verdadeiro, como Senhor, e ser religado a Deus, garantir a sua eternidade com Deus, e ao longo da vida terrena ser ministrado, trabalhado, transformado pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Glória a Deus. Esse é o resumo, é o alicerce da palavra de Deus que é passada para nós. Tanto é que quando nós pegamos os ensinos dos apóstolos, aqueles que continuam a obra que Jesus iniciou, eles deixam bem claro que o alicerce da pregação deles era a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eles pregavam arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos. João Batista pregava: arrependei-vos. Jesus pregava: arrependei-vos. Os apóstolos pregavam: arrependei-vos. Esse era o alicerce. Em algum momento da igreja evangélica, os pregadores começaram a tentar melhorar isso, porque talvez para o público ouvinte estava muito forte, muito pesado essa história de arrependimento, essa história de confissão de pecados, essa história de buscar santidade. Então, em algum momento, eu não sei quando, as pregações elas começaram a dar uma aliviada. Não é à toa que no século XIX, se eu não me engano, século XXI e século XIX, o tal do... Inclusive a pastora Thelma está lendo o livro sobre crianças dele, me fugiu o nome dele agora, o Spurgeon. O Charles Spurgeon é quem cunhou aquela célebre frase, 1800 e alguma coisa. Ele dizia: chegará um tempo que, em vez de termos nos púlpitos pastores
ensinando ovelhas, teremos lobos / palhaços causando entretenimento. Parece que ele estava sendo profético, porque hoje, em boa parte do sistema evangélico, não todo, é claro, mas em boa parte, nós observamos que isso está acontecendo. Já se evita nos púlpitos a expressão pecado, já se evita nos púlpitos a expressão confissão de pecados. Irmãos, todos os dias, no ato simbólico antes de dormirmos, deveríamos fazer confissão de pecados, porque todos os dias pecamos. Deveríamos em algum momento falarmos: Deus, me dá 5 minutinhos aí. Deus, eu quero pedir perdão porque hoje eu falei. Eu quero pedir perdão, Senhor, porque hoje eu enxerguei. Eu quero pedir perdão, Deus, porque hoje eu cheirei. Eu quero pedir perdão, Deus, porque hoje eu agi. Me perdoa, tenha misericórdia de mim. Ou não, ou quando não, já fazermos no segundo seguinte. Porque todas as vezes que pecamos, o sensor, o radar Espírito Santo nos avisa. Eu sei quando eu peco, irmãos. Eu sei quando eu ultrapassei a linha limite estabelecida por Deus. O Espírito Santo nos alerta naquele amor maravilhoso. Então naquele momento eu já poderia, no segundo seguinte, falar: Senhor, me perdoa. Então, se eu não fui capaz de fazer isso, pelo menos no final do dia falar: Deus, vem cá, agora nós dois. E ali fazer a minha confissão de pecados. Hoje em dia, irmãos, evita-se essas palavras no altar. Por quê? Porque nós, povo, não queremos frequentar um ambiente que fale isso. Esses dias vendo um vídeo, não vou citar nomes, é uma das igrejas hoje no Brasil mais que está causando, como se diz, essas igrejas modernas, as famosas churches, e alguém reagindo à pregação do pastor dessa igreja, e o pastor dessa igreja falando sobre que se ele fosse convidado, é óbvio que ele está falando isso dentro de um contexto de evangelismo, mas ele fala que se ele fosse convidado a, por exemplo, ir em certo ambiente de pecado, não vou falar qual para talvez alguém viu e não identificar de quem eu estou falando, mas se ele fosse convidado para frequentar determinado ambiente, que esse ambiente é rotulado como ambiente de pecado, ele iria, lógico, dentro de uma visão evangelística. E o texto que ele tenta usar para dizer que ele iria tranquilamente frequentar esse ambiente de pecado, ele usa o texto de Jesus, porque ele fala assim: porque Jesus, quando convidado para ir na casa de Zaqueu, mega pecador, foi. Aí quem está reagindo ao vídeo fala assim: não, ele não falou isso. Aí quem está reagindo ao vídeo corrige e fala: viu, esse pastor está totalmente equivocado. Porque na época de Jesus também tinha esses ambientes que ele diz que iria. Na época de Jesus também tinha os prostíbulos. Na época de Jesus também tinha as baladas. Na época de Jesus tinha os carnavais da época. Em nenhum momento você vê no texto bíblico Jesus frequentando esses ambientes. Quem está reagindo ao vídeo diz assim: ele quer usar Jesus ter ido na casa de Zaqueu pecador como respaldo para ele dizer que iria nesse ambiente. Aí quem está reagindo fala assim: há muita diferença entre ir na casa de alguém que é pecador na casa, do que você ir em um ambiente aonde de fato o pecado é praticado à torta e direito. Ou seja, irmãos, então agora eu quero atrair pessoas para a igreja dizendo: de boa, pode tomar sua cervejinha que não tem problema, pode frequentar determinado ambiente, não tem problema. Irmãos, continua tendo problema. A proposta bíblica é para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, creiamos em Jesus como Cristo, e ao longo da vida permitamos que o Espírito Santo vai arrancando, vai retirando, vai jogando fora das nossas vidas práticas e ambientes que com certeza entristecem, em nenhum momento alegram o coração de Deus. Senão daqui a pouco, irmãos, tudo bem, nós podemos sentar no bar, jogar truco, contanto que não tomemos cerveja. Só que o bar, até que prove o contrário, não é um ambiente.
É diferente de eu entrar lá e comprar minha Coca-Cola, agora eu sentar lá, junto com a galera da igreja, uhul! Só porque estamos tomando um guaranazinho. Então há muita diferença entre ambientes que agradam a Deus e que não agradam a Deus. Mas hoje é um desafio para todos nós, colocarmos na nossa cabeça a verdade do Evangelho. Há uma dificuldade para todos nós hoje, rediscipularmos, se é que o termo certo é esse, a igreja. Porque a igreja evangélica, ela foi discipulada em servir a Deus por conta de benfeitorias. Irmãos, você convencer alguém a dar uma oferta sem prometer 100 vezes mais, esse é o desafio. Porque nós fomos treinados a sermos convencidos, a colocarmos a mão no bolso e investirmos dinheiro na obra, porque se eu fizer, Deus me dará 100 mil vezes mais. Tá bom, e se Deus não me der mais nada? E se a única motivação que eu terei para dar 100, 200 mil reais na igreja é porque Ele já conquistou a eternidade para mim, já não é motivação suficiente? O que Ele fez na cruz por amor a mim já não é motivo suficiente para eu fazer o máximo que eu puder por amor a Ele? Mas não. Então, pastor Cícero, dê R$1.000 hoje e eu profetizo, aleluia. E se você der R$1.000 hoje, em 6 meses, o Elon Musk vai fazer um Pix para sua conta pessoal de 5 milhões de reais. A dificuldade, irmãos, de motivarmos as pessoas a fazerem o certo, pelo simples fato de agradecimento por aquilo que Jesus já fez, não por algo que Ele poderá fazer, porque o que Ele já fez, livrar-nos do pecado, levar-nos a uma eternidade com Deus, já é motivo mais do que suficiente para sacrificarmos tudo o que for necessário para a glória de Deus. Então, nós todos, igreja, temos essa dificuldade e esse desafio de colocarmos isso no nosso cristianismo, e o Deus vai nos capacitando e o Espírito Santo vai nos fortalecendo para que consigamos viver e vivermos o mais próximo possível daquilo que seria o cristianismo da palavra de Deus. Então, o consolar de Deus é em meio a situações, como nós lemos, Deus trazer-nos o conforto, a capacitação. Então, esse evangelho, irmãos, que não há sofrimento, que não aceita o sofrimento, não é bíblico. É lógico, Deus, graças a Deus nós oramos. Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus de livramento, isso é fato. Todos nós aqui temos exemplos, experiências que já passamos de curas, e graças a Deus nós cremos na saúde, nós cremos na bênção, nós cremos no livramento de Deus. Mas isso, irmãos, não significa que por fato de sermos cristãos, as situações adversas, as provações não farão parte das nossas vidas. Lembra aquele estilo de pregação que dizia que por você ser cristão, o seu time tinha que ser campeão todos os anos? Por você ser cristão, você tinha que ser aquele que seria promovido na empresa? Por você ser cristão, o carro e a casa sua deveria ser a melhor do bairro? Só que se observarmos hoje, irmãos, olha como isso não encontra respaldo nem na Bíblia e nem na lógica do dia a dia. O dinheiro hoje, o grosso do dinheiro hoje, irmãos, a nível de mundo, está na mão de cristãos ou não cristãos? Não cristãos. Pessoas que não têm nada a ver com Deus e prosperam a cada dia. Então, peraí, não é ser cristão que vai definir se eu serei próspero ou não. Mas em algum momento a igreja evangélica tentou ensinar que prosperidade financeira, como que eu consigo? É só virar crente, vem para Jesus, faça a campanha do Deus que faz, e você vai se tornar um milionário. Não, irmãos, o evangelho não se trata disso. Eu posso me tornar um milionário, mas não por ser cristão ou não ser cristão. De repente eu tenho habilidades, eu sou um empreendedor, sou dono de uma marcenaria,
e de repente eu me torno um milionário, nenhum problema. Mas isso tem a ver com ser cristão ou não ser cristão. Tem cristão que fica milionário, tem cristão que vai ser pobre materialmente a vida inteira, tem não cristão que vai ser milionário, tem não cristão que vai ser pobre a vida inteira. O ponto não é esse, biblicamente falando. O ponto é que nós seremos alcançados pela graça de Deus, encontraremos Jesus Cristo e iremos a uma eternidade com Deus, ponto. O que ao longo da vida conquistaremos, outros fatores estão envolvidos, amém. Que todos nós sejamos milionários, não tem problema nenhum em termos muito dinheiro, mas associava-se, vire crente, aceite Jesus e automaticamente aquele 500 mil reais que eu devo no banco, porque não fui um bom administrador, vou fazer a campanha do Deus que paga a conta e do nada vai desaparecer a minha dívida. Amém, ué. Senhor, não seria ruim não, mas isso não é o ponto bíblico, irmão. Então Deus, Ele vai trazer consolo em meio às adversidades. Pastor Celso, ser cristão me isenta de momentos não agradáveis? Não. Bom seria que tivesse um versículo escrito assim: a partir do dia em que você aceitar Jesus como Cristo, nunca mais problemas virão na sua vida. Oh, irmãos, seria maravilhoso. Só que não tem esse texto na Bíblia, não tem esse alicerce estabelecido na palavra de Deus. Então, para encerrar por causa do horário, o versículo está dizendo que Deus nos consola em nossas tribulações, para que sejamos capazes de consolar os demais. Aplicação prática: Deus opera em nossas vidas para que nós também façamos igual, ou seja, Deus derrama sobre nós para que derramemos sobre os demais. Irmãos, toda a situação que nós passamos e que pela graça de Deus vencemos e somos aprovados, aquilo nos habilita, nos capacita, nos autoriza agora a irmos a uma pessoa que esteja passando igual e teremos graça, autorização e habilidade de Deus para consolarmos aquela pessoa. Então nada, irmãos, nas nossas vidas é perdido. Mesmo situações que nós passamos por erros nossos. Eu costumo dizer o seguinte, ó: tem situação que nós passamos que é Satanás agindo, tentações que ele cria, é ele agindo. Pastor Celso, quando eu tenho discernimento que aquela situação é o bichinho, é o serzinho e sua turminha que está causando, o que eu faço? Irmãos, vigilância, não dá brecha para o serzinho, e se tiver oportunidade, na linguagem do crente antigo, repreender em nome de Jesus. Olha aqui, diabo, aqui não. Pode pegar a sua turminha, eu ordeno que saia, bata em retirada, pega aqui esse trem, vai embora. Amém. Mas existem situações que nós passamos que é o próprio Deus quem está criando, provações. Pastor Celso, se eu discernir que aquela situação que eu estou vivendo é Deus, é o Todo-Poderoso quem criou, por pedagogia de Deus, para eu aprender, e eu discernir que é Ele quem está fazendo, o que eu faço nesse caso? Peço graça. Porque se é Ele quem está causando, irmãos, tem como eu bater de frente com Deus. Eu não consigo fugir de Deus. Puxa, essa situação já percebi que é Deus que está sendo um professor na minha vida. Senhor, me ajuda, me dê graça para que eu seja aprovado. Mas existem situações, irmãos, que foi eu quem causei. Meus erros, meus pecados, minha desobediência, minha teimosia. Pastor, eu discerni que essa situação fui eu quem causei. O que eu faço? Aí é buscar arrependimento, é falar: Deus, tem misericórdia de mim,
eu não ouvi o Senhor mesmo, eu fui teimoso, fui orgulhoso, fui desobediente, mas eu peço que o Senhor me perdoe, tenha misericórdia de mim. Se for possível, Deus, reverter essa situação, fique à vontade. Em todas essas situações que nós passamos e fomos aprovados, nós estamos habilitados. Foi derramado sobre a minha vida e eu fui aprovado. Eu busquei graça suficiente. Agora eu estou habilitado, autorizado a derramar sobre outra pessoa. Então assim, passei por algo, passo agora a ter capacidade de socorrer alguém, de consolar alguém que esteja passando por algo igual, desde que eu tenha sido aprovado. Eu sempre digo, irmãos, aqui acho que eu posso falar de público, até porque não tem a ver comigo. Eu sempre falei para o Jonathan e a Andressa, e que Deus continue guardando e protegendo e cobrindo eles com o sangue de Jesus, ó, em nome de Jesus. Eu sempre admirei eles, porque o que eles passaram, e todos nós sabemos o que eles passaram, irmãos, eles permaneceram firmes em Cristo. O que aquele casal passou, irmãos, graças a Deus, nenhum de nós sabemos o que é isso. E Deus queira que nunca saibamos, em nome de Jesus. Mas ficaram firmes, lutas, batalhas, não abandonaram Jesus. E olha que o que eles passaram, todos sabemos, talvez seja uma das, a nível de situação, uma do volume maior que um ser humano pode passar, mas não abandonaram Jesus. Quantos irmãos dão tchau para Deus por coisas que nem de perto ou de longe se compara, por exemplo, ao que eles passaram. Então eles têm autoridade amanhã para dar uma palestra, para reunir. Eu sempre falei, Jonathan, amanhã vocês podem fazer uma palestra, colocar o título assim: como não desanimar de Jesus apesar das lutas, como não abandonar Jesus apesar das batalhas, porque que vocês passaram, eu disse para ele, e permaneceram firmes em Jesus, prova o quanto o coração de vocês amam Jesus. Serve de inspiração para nós, irmãos, porque às vezes murmuramos, estamos desanimados, por quê? Porque o gato não está miando igual, porque o cachorro não está latindo igual, porque a lagartixa da parede foi embora. Então assim, passamos, recebemos habilidade, fomos aprovados, agora estamos capacitados a consolarmos outros também, em nome de Jesus. Deus derramou sobre nós, vamos derramar sobre alguém. O Evangelho de Jesus atingiu-nos, vamos levar esse Evangelho até outras pessoas. Nós não podemos desanimar, irmãos, de tentar trazer as pessoas para Jesus. E nós desanimamos muito fácil com isso. Nós falamos de Jesus para as pessoas e achamos e queremos que no dia seguinte elas vão querer Jesus. Não, irmãos, tem solo que a gente nós teremos que, pegar uma boa chibanca e vai dar suor. Mas não, batemos uma vez, o solo está duro. Aí usamos essa expressão, aquela pessoa não quer nada com Deus, mas ela nem sabe quem é Deus, como ela vai querer alguma coisa com Deus? Ela nem cheirou Deus. Então não desanimemos, sempre tenhamos alguém que nós estamos evangelizando. Eu defendo isso. Você tem que ter alguém que você está ali, dia após dia. E aí, mano, Jesus te ama, bora na igreja hoje. E qual igreja? A igreja que eu frequento. Eu já fui defensor lá atrás de nós evangelizarmos as pessoas e não necessariamente tentarmos trazê-la para a igreja que pertencemos. Hoje eu penso diferente, irmão. Porque a igreja que eu pertenço, apesar dos defeitos que ela tem, eu conheço. Sei o tipo de evangelho que ali é pregado. Então eu vou tentar trazê-la para a igreja que eu frequento. Se não for possível, não tem problema, amém. Que ela decida, ela é livre.
Mas lá atrás eu falava assim: não precisa nem ir na igreja que eu frequento, fique à vontade. Hoje não, irmão. Se eu tiver a oportunidade, eu vou falar: olha, vamos lá conosco, temos culto de quinta, de domingo, 2 horários, glória a Deus. Ela é livre. Por quê, irmãos? Porque onde eu frequento, eu já conheço os defeitos e as qualidades do ambiente que eu frequento. O outro ambiente eu não conheço. Não conheço nem defeitos e nem qualidades do outro ambiente. Então não podemos desistir das pessoas. Deus derramou sobre nós salvação, graça. Vamos derramar sobre os demais. E até o final desse ano, cada um de nós, cada pessoa aqui da igreja Nova Aliança, tenhamos conseguido ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Pensou? Se até o final do ano, cada um de nós conseguirmos ganhar um e trazê-lo, só aqui nós já dobramos a quantidade de pessoas. Pastor Celso, é possível? Mais do que possível. É só não desistirmos e termos um foco em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque Tu és o Deus que causa consolação. Como nós vemos na Tua palavra, Jesus, Tu és o Deus de toda consolação, o Pai de toda misericórdia, e Tu és aquele que nos consola, para que nós igualmente causemos consolação na vida daqueles que igualmente estão passando por situações. Capacita-nos, Espírito Santo. Capacita-nos, Espírito Santo. Dê-nos ânimo, para que igualmente liberemos sobre aqueles a mesma graça, o mesmo consolo, o mesmo cuidado que o Senhor tem gerado em cada um de nós. Espírito Santo, ajuda-nos a alcançarmos aqueles que não Te conhecem. Ajuda-nos a fortalecer aquele que Te conhece, mas está enfraquecido. E ajuda-nos, Deus, a alcançar aquele que ainda precisa provar de Ti. Nós Te amamos, nós Te adoramos, Espírito Santo. Nós Te damos a honra, a glória nessa manhã. Obrigado porque aqui estamos, Deus, na Tua presença, animados, cheios da Tua graça, cheios da Tua vida, cheios da Tua saúde, dispostos e disponíveis a Te amarmos cada vez mais. Ajuda-nos. O Senhor sabe que na nossa humanidade nós não conseguimos, na nossa força humana nós fracassaremos. Então precisamos da Tua graça, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua graça, para Te amarmos, Te desejarmos, Te amarmos cada vez mais. Ajuda-nos, Deus, a vivermos a Tua vontade. Pai, nós estamos cheios da nossa vontade, nós estamos abastados da nossa vontade, nós estamos inchados das nossas vontades. Tira de nós isso, Deus, e ajuda-nos a vivermos a Tua vontade. Renunciemos o que for necessário, mas capacita-nos, Deus, a vivermos a Tua boa, a Tua agradável, a Tua perfeita vontade. Leva-nos a pregarmos o Evangelho, leva-nos a ganharmos almas, leva-nos a fazermos discípulos. Cada um de nós, Deus, podemos ao longo desse ano ganharmos pelo menos uma alma, discipularmos, trazermos ela a água do batismo, cuidarmos dela, cheios da Tua graça, em nome de Jesus. Homem pode ganhar homem, mulher pode ganhar mulher, Senhor, jovem pode ganhar jovem, criança pode ganhar criança. Ah, Espírito Santo, nós Te amamos. Libera esse ambiente sobre nós, Espírito Santo. Derrama sobre a Igreja Nova Aliança esse ambiente, um ambiente de paixão pelas almas, um ambiente de compaixão pelos perdidos, um ambiente de formarmos e fazermos discípulos, para a glória do Teu nome. Senhor, que nos preocupemos menos com a nossa vida pessoal, embora ela é importante, mas também que possamos nos importarmos com aqueles que ainda não Te conhecem, Espírito Santo. Libera esse ambiente nessa igreja, libera esse ambiente em cada um de nós, compaixão pelos perdidos,
intercedermos pelos perdidos, amarmos os perdidos. A Deus, nós declaramos que Rio das Pedras te conhecerá, mas te conhecerá pelo evangelho verdadeiro, te conhecerá pelo evangelho da tua palavra. Deus, se o Senhor não for suficiente para atrair um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, nada mais é. Senhor, não é pintarmos de corar ou corbê, Senhor, não é fazermos isso ou aquilo, é a tua presença, é o teu evangelho, é a tua palavra. É isso que pode tirar-nos do ambiente não agradável ao Senhor. Então nós declaramos que nós, Igreja Nova Aliança, seremos um canal, Espírito Santo, de fazermos discípulos na empresa que trabalhamos, na escola que estudamos, na academia que frequentamos, no mercado que fazemos as despesas, no ambiente em que estamos. O Senhor nos usará pregando o evangelho da verdade, o evangelho do arrependimento. E ali, Deus, vidas e vidas se converterão e virão para juntamente conosco te amarem, te adorarem, serem ministrados pela tua graça. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Nós te adoramos, Espírito Santo. Ajuda-nos, cada um de nós, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você ao final for dizimar ou ofertar, fique à vontade. E uma proposta para que essa semana de novo, quem quiser e estiver fazendo, nós façamos novamente um jejum de segunda até sexta. Se você quiser e estiver fazendo, e aí você jejua o que quiser nesse propósito, um avivamento pessoal, e para que vidas, irmãos, se convertam, vidas se convertam. O mundo precisa de Jesus. As pessoas precisam serem alcançadas pela graça de Deus. Às vezes nós falamos assim: olha, aquela pessoa, ela só não é cristã, então ela não tem um principal. Aquela pessoa é tão gente boa, ela só não conhece Jesus, então ela tem o maior estrago possível que alguém poderia ter. Ela ainda não foi alcançada pela graça de Deus, mas através de nós elas irão, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Um domingo abençoado, um culto mais que abençoado à noite. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia.